Bem-vindos e bem-vindas à mensagem dominical neste 15º domingo após Pentecostes, neste 13 de setembro de 2020. A semana que começa hoje tem como lema a palavra bíblica do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4. Tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Vamos orar, cantar, refletir sobre a palavra de Deus e o que ela nos conduza a viver a reconciliação e o perdão. Estamos reunidos em nome de Deus, Pai, Criador, em nome de seu Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Amém. Confessemos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nossas palavras e atitudes muitas vezes não são testemunho a teu favor. Aquilo que confessamos nos momentos de culto mostram que no dia a dia não fazemos. Parece que a nossa fé está cansada, nossa confiança em Ti é fraca. Por isso, ajuda-nos, Senhor, na mudança. Queremos confiar inteiramente na ajuda do Teu Espírito Santo e pedir pelo amor de Jesus Cristo, tem, Senhor, piedade. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor. A palavra que está escrita em 1 João, no primeiro capítulo, no versículo 7, diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Assim anuncio, como ministro da Igreja, o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos ao nosso Deus, ontem, hoje e para sempre. Oremos. Senhor Jesus, damos-te graças porque nos anuncias e queres nos mostrar qual é a tua intenção para com o mundo e para conosco. Tu és a resposta para as nossas perguntas, tu és a direção da nossa vida, tu és a porta que conduz à casa do Pai. Abençoa-nos com a tua palavra. Amém.
Ouçamos agora o Evangelho para este domingo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 até 35. Ali podemos ler: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Quantas vezes, Senhor, devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha o dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo para o Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. E quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chegou àquele empregado, ou melhor, o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que ele pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. O Evangelho de hoje nos fala sobre quantas vezes devemos perdoar. O que é perdoar? Diz o dicionário que perdoar é absolver de culpa ou dívida. Aliás, todos nós temos sentimentos de culpa. Às vezes mais, outras menos. Jesus conta a história de um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando ele soube que eles não tinham dinheiro,
para pagar a sua dívida, perdoou a dívida. Ao invés de proceder do mesmo modo, um dos empregados não fez assim, não perdoou as dívidas do seu próximo. O rei, então, com raiva, voltou atrás e condenou o seu devedor a pagar todo o débito que pretendia perdoar. A palavra de Jesus, estimados e estimadas, é clara a esse respeito. No final diz: é isso que Deus vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Sabemos que o perdão devolve paz às vidas angustiadas. E a gente não pode perder tempo para buscar e dar o perdão. Tem uma história sobre Leonardo da Vinci. Quem foi o Leonardo da Vinci? O Leonardo da Vinci nós conhecemos pela pintura do quadro A Santa Ceia. Este quadro foi pintado na parede de uma igreja em Milão, a igreja de Santa Maria, final dos anos 1400, lá por 1494, 1495. É um quadro que é bem conhecido, que nós temos dentro de nossa casa. Mas diz que no momento em que o Leonardo da Vinci estava pintando o rosto de Jesus, aconteceu uma coisa bem interessante. Algo estranho parecia acontecer naquele momento. Pois Leonardo da Vinci, ficou muito bravo com alguém e chegou a ameaçar esta pessoa fisicamente e depois a expulsou daquele local. Quando terminou o incidente, Leonardo da Vinci queria retornar à pintura, mas ele estava tão furioso e ressentido que já não tinha mais a inspiração. Embora tentasse, ele não conseguiu mais continuar pintando o rosto de Jesus. Tentou várias vezes aplicar várias camadas de tinta, mas todas as vezes ele se frustrava com o resultado. Finalmente, percebendo que a raiva tinha roubado a paz necessária para a sua criatividade, o grande artista largou os seus pincéis e foi atrás do homem com quem havia discutido para lhe pedir que o desculpasse e o perdoasse. Então, com o coração em paz, depois que a situação estava resolvida entre ambos, Leonardo da Vinci conseguiu retornar ao trabalho e um belíssimo rosto de Jesus saiu dos seus pincéis. E a pintura da Última Ceia permanece hoje ainda como um dos grandes tesouros de toda a humanidade. Amigos e amigas, nós temos que estar cientes do preço que vamos pagar quando guardamos mágoas e ressentimentos. É preciso que compreendamos que somos os que mais sofrem quando não perdoamos.
E manter um ressentimento exige muita energia. Energia essa que poderia ser canalizada e investida em outras coisas. Por algum tempo podemos até achar que a nossa atitude se justifica. Mas a longo prazo, o que isso importa? Que benefício realmente traz? Por que nos punir ainda mais, insistindo nos pensamentos e nos sentimentos ruins? Quem não perdoa paga um preço muito alto em termos de saúde física e espiritual. O perdão total é que nos garante saúde, felicidade, energia e entusiasmo. É sinal que estamos assumindo responsabilidades para a nossa vida. Então fica este meu recado a partir desta história bíblica e desse exemplo de Leonardo da Vinci. Perdoemos assim como Cristo nos ensinou. Cristo carregou nossas angústias, as nossas cargas. Cristo nos ajuda a reconhecer nossas faltas e nos ensina a praticar o perdão. Ele é o nosso Salvador, que transforma as nossas vidas quebradas para vivermos uma vida nova. Devemos permitir que o poder de Cristo Jesus seja o nosso guia no dia a dia. Não devemos perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou como dizem algumas Bíblias, 77 vezes 7. Isso significa não há limite para o perdão. Seremos capazes de perdoar, desde que saibamos amar. Pensem nisso. Amém. Convido-os para juntos confessarmos a nossa fé. A uma só voz dizemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, em tua misericórdia. Supliquemos ao nosso Deus em oração. Senhor Jesus Cristo, Tu não prometeste que a caminhada contigo seria fácil e cômoda.
Porém, nos prometeste nunca deixar-nos sozinhos, abandonados e sem auxílio. É desta fé que vivemos e por isso te glorificamos. Ousamos pedir-te, Senhor, agora em oração, por todos que estão próximos de nós, cujos problemas conhecemos e junto com os quais também sofremos. Esteja, Senhor, com aqueles e aquelas que se desentenderam e não conseguem se perdoar e vivem na raiva e no ódio, com aqueles e aquelas que sofrem e que não acham consolo e paz. Esteja, Senhor, com aqueles e aquelas que estão preocupados com a educação dos seus filhos e filhas, para que sejam pessoas de valor. Recomendamos a Ti, Senhor, as famílias enlutadas, as pessoas adoentadas, cansadas e aflitas. Orienta as autoridades que nos governam no sentido de estarem com os olhos e ações voltadas para o bem comum da sociedade. Anima-nos a colocar a nossa confiança no Teu poder, quando pedimos a uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecemos pela sua amável companhia nesta live, que hoje teve problemas técnicos, falta de energia elétrica aqui em nossa comunidade, em nossa cidade, mas que pudemos retornar, graças a Deus, com o retorno da energia, e assim desejamos a cada um e a cada uma um abençoado domingo, e até o domingo que vem, se Deus quiser, às 9h da manhã. Compartilhe esta mensagem dominical e que todos sejam bem alimentados durante a semana na palavra do Senhor. Recebam agora a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 1000 anos de paz